Ô, gente, Roberto Relubiscro aqui. A docu-série em 2 capítulos, Segredos e Crimes de Jimmy Savile, tem 3 horas de duração e mesmo assim não consegue dar conta das coisas realmente importantes ou relevantes da história do Jimmy Savile. Eu fiquei assim percebendo como que as 3 horas fizeram o que ele mais gostava em vida, que foi dar o spot para ele. O primeiro capítulo é só sobre a fama dele, na verdade, sem contar a ascensão. Ele já começa DJ e amigo da família real, tudo. E o segundo capítulo, que fala um pouco da queda, né, dele, também é só ele. Você percebe que a mística e o silêncio na Grã-Bretanha a respeito dessa personagem ainda é muito grande. E olha que ficaram alegações para fora, hein? Tem alegações de necrofilia que o documentário não fala. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Para quem gosta de música pop, britânica, já deve ter ouvido pelo menos falar no Jimmy Savile, porque ele foi um DJ muito famoso. Ele era o apresentador do Top of the Pops, mas ele também era um cara muito bonzinho, excêntrico, né? O cabelo dele descolorido, o cabelo dele era igual ao meu, só que eu sou albino, ele não era. Ele descoloria. E ele era muito excêntrico e se dedicava muito a obras de caridade. A Margaret Thatcher adorava, né? Então, algumas das coisas não são muito bem explicadas, né? A Margaret Thatcher, por exemplo, amava tanto ele, por quê? Porque ele arrecadou em vida milhões de libras para hospitais. Isso é falado um monte de vezes. É claro que ela amava, porque aí o Estado não se responsabilizava, ela era neoliberal, né? Ele virou amigo da família real, virou amigo do príncipe Charles, que pedia conselhos para eles. Na verdade, o documentário poderia ter dado uma assim, né? Nossa, o outro príncipe lá, irmão do Charles, também era amiguinho de um pedófilo, porque depois você vai descobrir que ele é um monstro. Só que, mesmo quando a gente descobre que o Jimmy Savile é um monstro, o spot, a câmera está sempre sobre o Jimmy Savile e a gente nunca conhece direito o Jimmy Savile além do que ele mostrava na TV, que era horripilante. A gente tem que lembrar que eram anos 70, anos 80, 90, as celebridades eram bem mais protegidas naquela época porque não havia internet, elas eram muito poderosas. Mas, por exemplo, o documentário falha em dizer que já em 1978, por exemplo, o Johnny Rotten, lá vocalista dos Sex Pistols, denunciara, né? Então, o documentário ele fala que havia rumores, mas ele nunca questiona por que os poderosos não fizeram nada. Porque uma coisa é uma menina lá, fã do Top of the Pops, ouvir falar que o tiozão excêntrico é pedófilo. A outra coisa é a BBC, que tinha 200 programas com o Jimmy Savile na programação, banir o Johnny Rotten da sua programação, porque ele ousou falar sobre isso em 1978. O Johnny Rotten, que hoje apoia o Trump, pra você ver o negócio. Então, assim, o documentário, ele acaba meio que, não sei se justificando, ele não justifica, mas ele mostra tanto as boas ações e a excentricidade desse cara, que ele proposital isso, né? Ele não questiona a estrutura de poder, a estrutura econômica que eleva a possibilidade de que pessoas como ele, que falavam abertamente, você vai... lembra que é em outra época, né, gente? É outra época. Mas ele falava, às vezes, abertamente sobre as preferências dele por crianças tal. E você fica chocado, porque ele abusou de gente deficiente mental, enfim. E eu falei, sem falar da pedofilia.
Ele é muito comprido, o documentário, tem 3 horas, dava para fazer 2 capítulos de 45 minutos, ou fazer 3 horas, mas aí questionando mesmo a própria BBC, as estruturas, The Firm, a família real. O príncipe Charles escrevia para ele, pedindo conselhos, porque ele era um cara do norte, podia ter falado um pouco da infância dele. Jimmy Savile, ele era de origem popular, então a família real não entende nada de gente, né, popular. Eles vivem numa bolha. Então como que se relacionava? Se o Johnny Rotten do Sex Pistols sabia dessas coisas, acha que a família real não tinha os rumores? É isso que eu queria ver. Eu queria ver mais porrada nesse documentário, tá? E não assim, a primeira parte, quando você assistir, se você assistir, é 1h20 só mostrando os atos de caridade e excentricidade desse cara fumando charuto lá. Você só sabe que depois vai acontecer alguma coisa horrível porque é um documentário de crime, tá escrito crimes dele. E mesmo assim, as pessoas dos crimes tem uma ou outra só que fala alguma coisa. O spot está nele. Ele assim, ninguém conseguiu ainda escapar da mística do Jimmy Savile ou não quer questionar qual é o sistema que permite que um predador desse atue durante tantos anos. E não, eu não sou tão inocente, gente. Todo mundo sabia. Se o Johnny Rotten, em 78, declarou isso, é porque gente muito mais poderosa da hierarquia sabia. E nada foi feito. Isso o documentário não fala. Então, para mim, é um documentário falho. Você só vai ver um cara que é excêntrico, feio para burro, inclusive. Quer ver um cara bonito de cabelo branco? Olha aqui, ó. Assiste o meu canal. E eu não faço aquelas coisas que ele faz, as coisas ruins, tá? Não sou nada disso. Ver um cara feio, arrogante, e que depois ele não te dá muitas respostas. Então, na verdade, para mim não acrescentou nada do que eu sabia ao Jim Savile, a não ser que você veja em algum canal do YouTube aí, algum documentário legendado ou alguma coisa bem mais curta, você vai saber a história desse Jim Savile de boa. Né? É desnecessário 3 horas de crimes e não sei o que do Jimmy Savile. Tchau.